Olá! Hoje trataremos de um assunto que é muito importante quando se trata de sociedade empresária ou empresário, que é o tema estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial está devidamente previsto no Código Civil Brasileiro. E o que significa o termo estabelecimento empresarial? É muito importante não confundir estabelecimento empresarial com patrimônio da sociedade. E também não confundir estabelecimento empresarial com a própria sociedade ou com a figura do empresário. Então, o que significa esse termo estabelecimento empresarial? Na verdade, o estabelecimento é um complexo de bens que é utilizado para o exercício da atividade, certo? Da atividade empresária. E o que é a sociedade? Ou o que é o empresário? Então, nós temos a constituição jurídica, né, de uma sociedade formada por duas ou mais pessoas, e agora por uma pessoa, na condição da sociedade unipessoal, devidamente registrada na junta comercial. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a sociedade ou a figura do empresário, outra coisa é o estabelecimento empresarial. O patrimônio é uma relação de ativos, né, que a sociedade possui, e aí vai ter o patrimônio líquido numa relação contábil. Então, não vamos misturar cada um desses elementos. Então, o estabelecimento, por exemplo, é uma estrutura física que vai juntar bens móveis e imóveis, ou também chamados bens corpóreos ou incorpóreos, ou bens tangíveis ou intangíveis. Então, tem três nomenclaturas: bem móvel, corpóreo ou tangível, bem imóvel, incorpóreo ou intangível. Então, a reunião desses bens forma o estabelecimento empresarial. E o que seria um bem corpóreo? O que significa esse termo? Quando se fala em bens corpóreos, nós estamos falando em bens palpáveis, bens materializados. Então, por exemplo, nós temos lá um computador, uma mesa, um equipamento. Esses são bens tipicamente corpóreos, né, e fazem parte dessa estrutura do estabelecimento. Então, se a gente imaginar lá, por exemplo, uma fábrica é composta de bens corpóreos. Então, uma fábrica terá lá, por exemplo, equipamentos, terá lá computadores, terá lá mesa de corte, terá lá frota de caminhões, enfim, esses bens são bens corpóreos. Já os bens incorpóreos são bens que não são palpáveis, são bens que não podem ser tocados. Então, a gente está falando aí da intangibilidade desses bens. E o que é essa intangibilidade de bens? Como que a gente pode exemplificar isso? Então, vamos imaginar a marca do estabelecimento, a marca do negócio. O que seria? Um bem intangível. Por que um bem intangível? Porque a marca, ela pode valer de 1.000 a 100 milhões de reais, né, ou dólares, dependendo do tipo da marca. Então, a gente não tem como tangibilizar isso. Toda marca tem seu valor, mas vai depender do tipo do empreendimento e da valoração que aquele negócio dá. Então, é um bem intangível, certo? A marca é um bem não palpável. Qual outro exemplo que nós temos como intangibilidade? Nós temos aí a questão da propriedade intelectual. Então, nós podemos ter aí um bem inventivo, um modelo de utilidade, que são objetos de patente, nós podemos ter um desenho industrial, nós podemos ter um software. Então, vamos imaginar lá que uma grande indústria farmacêutica descobriu aí a vacina para o Covid. Isso é importante? Extremamente importante. Isso tem um valor agregado? Com certeza. Isso é um bem tangível ou intangível? Como isso vai ser patenteado, isso será um bem intangível, né? Porque é um bem que não tem a materialização. Então, será um bem patenteado, um bem intangível. Se a gente imaginar um software, né? Então, uma empresa de tecnologia que desenvolve um software, né? Um software para contas a pagar, contas a receber, ou então, se a gente imaginar lá um software gestor de alguma coisa, esse software também é passível de ser registrado, ou não, né, facultativo, mas que seja registrado. É um bem que a gente não sabe quanto tem de valor agregado, mas ele pode ter um valor agregado muito grande ou não.
Mas, de qualquer maneira, ele também é um bem intangível, né? A gente também joga no estabelecimento empresarial. E hoje, com sociedades tecnológicas, hoje todo mundo dependendo da tecnologia, os softwares, né, são muito importantes no estabelecimento empresarial, né, são muito significativos, porque a gente tem hoje uma sociedade de informação, uma sociedade tecnológica, né? Então, é importante saber que os bens intangíveis, principalmente nessa área de software, são muito significativos, certo? Então, bens móveis e bem imóveis. E a clientela, o lucro, fazem parte do estabelecimento empresarial na condição de bem móvel ou bem imóvel? Não. Então, cliente não é nem bem móvel, nem bem imóvel. Né? Cliente não faz parte do estabelecimento empresarial. Ah, mas vende-se cliente, vende-se a carteira de clientes, é um valor agregado no estabelecimento empresarial. Ok, é um valor agregado no estabelecimento empresarial, mas não a pessoa física do cliente, mas sim os dados do cliente, que é gerido num software, que é um bem intangível. Então, a gente tem aí a questão da carteira de clientes conforme os dados que eles passam. Então, por exemplo, os dados autorizados, porque agora a gente tem a lei, né, específica da proteção de dados, que tem toda uma tratativa específica, mas vamos considerar que os dados autorizados são passados para aquela sociedade. Então, vamos pegar lá, a gente vai no comércio, eles dão aquela folhinha lá para você preencher nome, RG, CPF, e-mail, né, se autoriza a receber esses e-mails. Quando a gente faz aquele cadastrinho, na verdade, o que a gente está fazendo? Uma entrega de dados para aquela loja. Ela preenche os dados, vai para um software. Esse software roda os nossos dados. Se amanhã ou depois essa loja for vendida, esse cliente que sou eu, que é você, preencheu esses dados. Em decorrência disso, o que nós temos? Um banco de dados pessoal, um banco de dados de clientes que pode ser comercializado, porque nós autorizamos as informações. Então, automaticamente se torna um bem intangível, certo? E o lucro? Lucro faz parte do bem corpóreo ou bem incorpóreo? Na verdade, lucro não é bem, porque lucro vai depender muito do desenvolvimento dessa sociedade. Então, ela não é bem corpóreo ou bem incorpóreo, certo? Então, a gente não pode caracterizar lucro como parte do estabelecimento, né? Lucro é uma decorrência da atividade. Tem toda uma designação para lucro na parte contábil, que não nos cabe aqui trabalhar, mas não é um termo de estabelecimento empresarial. Então, ele não se enquadra na questão de bem corpóreo ou bem incorpóreo. Então, lucro fica fora, clientela também fica fora, ok? Então, esses dois elementos não participam da constituição do estabelecimento empresarial. Ah, eu posso trabalhar com o estabelecimento empresarial num determinado local? Posso. O local é meu? Sim, pode ser comprado, ou seja, a estrutura, o terreno, o barracão pode ser comprado por esse proprietário da sociedade. Mas muitas vezes, ou 90% das vezes, esse local ele não é comprado pelo proprietário, ele é locado. Então, a gente tem um contrato de locação desse estabelecimento com terceiros. E aí surge uma figura muito central e importante que chama-se ponto comercial. E aí a gente vê muito por aí, vende-se o ponto, né? O ponto é vendido, mas será que vende-se o ponto mesmo? De quem é esse ponto? Então, quando a gente fala nisso, o ponto é um tema muito importante. E o ponto é um bem incorpóreo. O ponto é um bem incorpóreo, por quê? Porque o ponto é o direito de uso daquele bem, daquele local. Então, o bem incorpóreo, ponto comercial, é o direito de uso daquele bem, certo? Então, a gente não tem o ponto como bem corpóreo, porque não é o imóvel, é apenas o direito de uso daquele bem, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição com o conteúdo de hoje, que é o estabelecimento empresarial com os seus bens. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato com alexandra.belnoski@up.edu.br
ou amarilac@hotmail.com, ok? Muito obrigada a todos.